Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Ulisses Aguiar, sou autor do livro e do método Poesia Viva. No vídeo de hoje a gente vai aprender a virar o jogo. O que eu estou querendo dizer com virar o jogo? Há situações em que a gente às vezes pensa que eu não tenho saída, eu estou sem energia para nada, estou bloqueado, estou me sentindo asfixiado, o que eu posso fazer? Eu devo entregar os pontos, ou às vezes a gente pensa por vezes mesmo em entregar os pontos. Quando eu me refiro a virar o jogo, o que eu tô querendo dizer é pegar essa situação e virar ela de ponta cabeça. Então, às vezes, quando a gente se encontra numa rua sem saída, ou mesmo numa situação de não sei mais o que fazer, tem sim uma alternativa, tem sim um caminho. E o propósito desse vídeo aqui é te inspirar a virar o jogo. Tá legal? Como é que isso vai começar? Eu gostaria de falar para vocês de um autor norte-americano. Eu já fiz um vídeo dele curtinho aqui no canal, vou deixar algum link para ele por aqui. 60 segundos de inspiração com Mark Twain. Se não me engano foi esse o título que eu dei pro vídeo. Gostaria de falar um pouco sobre Mark Twain, sim. A gente vai começar falando dele. Depois a gente vai falar de um filme, depois de um outro livro e depois de uma personalidade da vida real bastante inspiradora que conseguiu virar o jogo de uma forma bem elegante, digamos assim, distinta. Foi muito criativo. Os traços marcantes do que eu vou apresentar para vocês hoje aqui são justamente criatividade, conexão, e a gente tem um vídeo aqui no canal também sobre conexão. Conexão, como me refiro aqui, neste momento, pontualmente, nesse contexto aqui, é conectar elementos. Às vezes a gente acha que são tantas contrariedades, são tantos desafios, são tantas frustrações, mas às vezes eles têm pontos em comum. E esses pontos em comum podem ser aproveitados sim ao nosso favor. O pontapé inicial, eu acredito que tenha sido consubstanciado na inspiração que franqueei no vídeo de conexão. Vou fazer outros vídeos nesse sentido sobre conexão, detalhando outros pormenores para a gente fazer vários e vários exercícios, tá legal? E falando em exercícios, eu já recomendo você deixar o seu caderno aí preparado. Aqui no canal, todos ou quase todos os exercícios que a gente apresenta, a gente fala da importância de ter um caderno de anotações. Então já traga o seu por perto, porque pode ser que você queira fazer sim algumas anotações. Eu inclusive estimulo que você faça. Então vamos lá, Mark Twain. Mark Twain, escritor norte-americano, festejado escritor, tem um livro chamado As Aventuras de Tom Sawyer. Aqui tá chovendo, tá? Não sei se vocês conseguem ouvir aí um pouco do som. Tô com visita em casa, então pode ser que vocês ouçam também som de televisão, gente dando risada, mas é uma bênção ter amigos na vida da gente. E ainda ontem eu não tinha uma vida assim. Mas em outro vídeo eu falo um pouco mais da minha história. Agora, Mark Twain, o livro As Aventuras de Tom Sawyer. Como esse livro pode te inspirar a virar o jogo? Muito bem, tem um personagem nesse livro, que é o personagem principal, é o próprio Tom Sawyer. Ele é um garoto muito levado, muito arteiro, brincalhão, e ele consegue, de uma forma ou de outra, ele sempre consegue enxergar alguma oportunidade para ficar feliz, no sentido de inverter a mão da situação. Tá com um problema? Como é que eu faço para resolver esse problema e fazer de fato o que eu quero fazer? E o que ele mais gostava de fazer era brincar. Como é que ele fazia então para tirar um problema da frente e brincar? O que eu quero apresentar aqui é uma passagem desse livro do Tom Sawyer, eu não vou ler, eu vou comentar. E a passagem é muito festejada, muito conhecida por professores de literatura, enfim, e tem um filme dele, inclusive, do Tom Sawyer. O momento que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: o Tom Sawyer, que é esse garoto levado, ele apronta várias traquinagens e recebe um castigo da tia dele. A tia dele chamava Polly. Aí a tia dá um castigo para ele. O castigo é o seguinte: ela dá para ele um balde de tinta e fala para ele: olha, tá vendo essa cerca aqui? E apresenta a cerca inteira da propriedade. É uma cerca praticamente interminável para ele, sobretudo porque é uma criança. E fala: você vai pintar essa cerca inteirinha de branco, em detalhe, na minúcia. Eu quero isso daqui tinindo de branco. Esse é o seu castigo e eu quero que você execute isso com um primor de trabalho. Ele fica muito decepcionado, é claro, e começa lá a empreitada de pintar aquela cerca de branco. Aí você pensa, como eu pensaria também na situação dele: poxa vida, vou ficar triste, vou ficar cabisbaixo,
tem que obedecer a tia, enfim. Da mesma forma na vida, tem situações em que a gente recebe uma ordem e a gente tem que executar. Quer no trabalho, ou mesmo dentro de um relacionamento, coisas que a gente não compreende, por exemplo, mas para o nosso cônjuge é importante. A gente não compreende, mas a gente vai lá e executa. São exemplos, situações na vida em que a gente tem que fazer uma coisa que a gente não quer fazer. São frustrações em geral. Quer no trabalho, relacionamento, projetos às vezes, a gente tem uma eleição de prioridades e aquilo que a gente quer fazer, a gente ainda não pode. Tem uma outra tarefa ali no meio do caminho, enfim, essas coisas. É por isso que eu estou compartilhando o que aconteceu com esse personagem. Aí ele vê lá a cerca e em vez de ele abaixar a cabeça, ficar se remoendo com aquilo, ele enxerga ali uma oportunidade. E alguns amiguinhos dele, primeiro amiguinho chega, vê ele pintando aquela cerca, começa a tirar um barato dele. Meu, que besteira você está fazendo, cara? A gente poderia estar curtindo. Enfim, começa a aloprar, começa a tirar um barato com o Tom Sawyer pintando a cerca. E o Tom Sawyer fala, trabalho? Eu não estou trabalhando não, estou me divertindo. Isso daqui exige bastante preparo, bastante minúcia. A tia Polly disse que apenas 1 em 1000 crianças conseguiria executar esse trabalho. Então, para mim é um privilégio, para mim é um distinto orgulho. Basicamente isso. E o amiguinho dele, que estava zombando dele até então, para um pouco e fala, peraí, você me deixa pintar então? Tom Sawyer fala que não. E eles entram numa negociação, o amiguinho dele oferece, tem versões, já peguei livros que falam que ele ofereceu um canivete, outra versão fala que ele ofereceu um estilingue, outra versão fala que ele ofereceu uma fruta, enfim, não importa. Ele oferece um objeto para o Tom Sawyer, vamos dizer aqui um canivete, tá bom? Dá o canivete para o Tom Sawyer fala, tá bom, eu deixo você pintar. E dá o pincel para o amiguinho, e o amiguinho começa a pintar a cerca. Tom Sawyer reserva um espaço ali para colocar o item do amiguinho ali. E ele reserva esse espaço porque na cabeça dele ele já imaginou que mais de um amiguinho iria querer pintar aquela cerca. E de fato, ao final do dia, ao longo do dia, outros amiguinhos vão aparecendo, vão falando, pô cara, o que esse cara tá fazendo aí? Por que ele tá trabalhando para você? Ele não tá trabalhando para mim, ele tá se divertindo. Afinal, quantas vezes você tem a oportunidade de trabalhar numa cerca, um trabalho tão distinto, pintar isso daqui, você não vê isso aqui todo dia. E as outras crianças começam a ficar interessadas em participar da pintura. E assim várias crianças passam a pintar aquela cerca e o Tom Sawyer consegue reunir uma série de outros itens, estilingue, bolinhas de gude, enfim. E ao final do dia ele entrega a cerca pintada para a tia Polly. Por que eu compartilhei isso? Alguns aqui vão pensar, poxa, ele fez todo mundo de bobo, ele usufruiu do trabalho dos outros para pintar a cerca. Como é que eu consigo aplicar isso na minha vida? Como é que eu inverto a mão? Eu tenho que, de alguma forma, ser malandro, usar de malandragem, trapacear... Não, não é isso que eu estou dizendo. Nós temos várias competências, várias habilidades, várias ferramentas aqui dentro. Muita experiência nós temos aqui dentro. E o que eu quero traduzir aqui para você é o seguinte. Nesse momento em que ele chama as crianças para pintarem a cerca, ele inverteu o jogo. Como ele fez isso? Era uma tarefa enfadonha? A princípio, sim. Só que ele falou para as outras crianças que era um desafio, que era interessante, que era uma diversão, que não teria isso para sempre. Era uma oportunidade rara, não se via isso todo dia. E como é que você aplica isso? Como é que a gente aplica isso para a gente? Desafiar as nossas competências, as nossas habilidades, as nossas experiências em tarefas que, por vezes, a gente acredita que é miúda, é um serviço ridículo, é uma tarefa pífia, isso não me desafia, eu me sinto pequeno fazendo isso, enfim. A partir do momento em que a gente projeta o mesmo pensamento, essa tarefa não vai durar para sempre. É uma cerca. A cerca ela não é interminável, ela vai chegar a um fim, a um dia. Uma hora a tinta vai acabar, uma hora o serviço vai ficar pronto, eu não vou pintar essa cerca o resto da minha vida. E eu tenho várias ferramentas, várias habilidades dentro da minha cabeça para pintar essa cerca. É um serviço simples, ok, mas a partir do momento em que você se desafia nessas competências, nessas habilidades, percebe também que aquela cerca ela tem um fim. O trabalho deixa de ser um trabalho, é uma outra coisa. Aqui algumas fichas talvez estejam começando a cair. Caso você não seja da época da ficha, eu também não sou tanto assim da época da ficha, vamos dizer que por amor
a conversa, a gente está falando a mesma língua. Algumas engrenagens estão virando na sua cabeça, tá? Então, se você quiser anotar alguma coisa sobre isso aqui, anote. A gente vai falar agora sobre outra pessoa que pintou uma outra cerca, tá? É o Karate Kid. Não estou falando da versão mais recente, tá? Aquela que tem o filho do Will Smith e o Jackie Chan. Não é esse filme que eu estou falando. Estou falando da versão antiga. Eu não me lembro o ano em que ela foi lançada, não me lembro do ano em que ela foi lançada, mas havia se não me engano, o oriental era o Pat Morita e o ator, a criança, era o Ralph Macchio. Tem uma cena no Karate Kid 1, versão antiga, em que o menino ele quer aprender artes marciais, ele precisa se livrar de um problema na escola. Eu espero que você assista esse filme, tá? Essas coisas que eu falo fazem parte de uma outra série aqui do canal. Eu nem fiz um vídeo ainda sobre essa série. É uma série, por assim dizer, uma série fantasma, tá? Eu digo uma série fantasma porque ela não é declarada. E isso é proposital. Essa série eu não comento, mas ela está sempre presente nos meus vídeos. Então, apesar de eu não falar, ela está presente. Por quê? Porque isso faz com que a gente desafie a nossa percepção. Faz com que a gente estimule conexões no nosso cérebro que às vezes passam despercebidas. Então, algumas coisas não precisam ser declaradas, o cérebro capta. E quando ele capta, a gente passa a fazer associações mais rapidamente e com melhor qualidade também. E é isso que exige os nossos dias em geral. Fazer conexões rápidas para entregar resultados com melhor qualidade, sobretudo para a nossa vida. Esse bem-estar é impagável. E, bom, eu já falei um pouco da série Fantasma, espero que alguns vídeos meus você consiga também extrair um pouco disso, porque está presente vários elementos sim em cada vídeo meu nesse sentido. Agora, Karate Kid. O menino quer aprender arte marcial, ele descobre um professor na história, e é um indivíduo bastante discreto, e esse professor, esse oriental, fala para ele, olha, eu vou te ensinar, mas eu quero que você dê um trato no chão, quero que você dê um trato na pintura da casa, quero que você dê um trato no carro, dá polimento no carro, quero que você pinte uma cerca lá, enfim, dá várias tarefas braçais para ele, vários serviços que seriam tidos por ridículos, pequenos, não tem nada a ver com arte marcial, por que você está me fazendo fazer isso? E o menino trabalha, fala assim, ok, vou cumprir a tarefa. Só que conforme o tempo vai passando, ele descobre que ele não está aprendendo nada. E ele continua trabalhando feito um escravo pro professor. Aí um dia ele se irrita com aquilo, fala, cara, não faz mais sentido para mim, cara, eu não aguento mais isso. Me libera, não quero mais ficar nessa tarefa. Eu desisto. Obrigado, valeu, abraço. Mais ou menos assim. E já é de noite, se eu não me engano, e ele está cansado de trabalhar, está extenuado, está exausto, está consumido. Como diversas vezes a gente fica em situações na nossa vida, serviços que a gente está fazendo que são pequenos ou nos deixam frustrados, enfim, e aquilo nos consome, aquilo nos corrói, faz mal para a saúde mental, naturalmente, saúde do coração, saúde em geral do nosso organismo, tá? Mas mesmo assim a gente passa por aquela situação. Como o menino no filme estava passando. Aí o professor fala para ele, peraí fulano, chamava Daniel, só um minuto aí Daniel, aguenta aí, mostra para mim dando um trato no chão. Aí o menino vai lá e executa o movimento. E o professor mostra para ele que aquele movimento era um movimento que já era da prática marcial. Agora mostra para mim, posso estar falando fora da ordem, tá? Porque eu não lembro exatamente de como estava no filme. Mostra para mim pintando a casa. Aí ele faz o movimento, também era um outro movimento que remetia à arte marcial que ele queria aprender. Mostra pra mim pintando a cerca. A gente acabou de falar de pintando a cerca aqui no livro do Tom Sawyer, né? O Mark Twain, As Aventuras de Tom Sawyer. Aí ele mostra lá pintando a cerca. Veja como uma coisa simples tem em outros filmes, em outros elementos, mas elas são comunicantes, por assim dizer. Coisas que aparentemente não têm conexão, mas na realidade tem. A gente só precisa olhar com calma. Falei pra vocês que eu tava com visita aqui em casa, não sei se vocês estão ouvindo barulho de filme, estão vendo série lá embaixo, estão dando risada. E ele passa a pintar cerca, quer dizer, ele passa a associar o movimento de pintar cerca com a arte marcial. E ele descobre que ele já sabia. Ele tem uma noção bastante rápida, porque ele fez o movimento várias vezes. E o cérebro dele nem tinha processado isso até então. Da mesma forma, por que eu estou falando isso aqui? Há tarefas que a gente executa
simplesmente um ato mecânico, repetidas vezes, mas quando a gente menos espera, vem uma situação na vida, uma outra situação na vida, que vai demandar exatamente aquela habilidade, exatamente aquela coisa que você aprendeu que era pequena, que parecia simples, que ninguém queria fazer, mas sobrou pra você, caiu no teu colo, resolve. Coisas que a gente quer fugir. Cara, eu já resolvi tanto problema, cara, eu já montei tanto quebra-cabeça, por assim dizer, já segurei tanto dinamite, vai cair mais um pra mim. Mas às vezes é justamente esse tipo de habilidade, esse tipo de competência que vai ser relembrada adiante, e é ela que você tem. O que eu estou querendo dizer aqui? A partir do momento em que a gente passa a pensar dessa maneira, enxergar dessa maneira, o cérebro ele é estimulado a ser desafiado, de modo que não apenas as tarefas mais diminutas, mais ínfimas, mais ridículas são um desafio, mas são algo que você foi convidado a fazer, você foi desafiado a fazer. E quando a gente executa isso no pequeno, a gente executa no grande. O que eu estou querendo dizer com isso? No relacionamento isso é mágico. Um beijo não é só um beijo. Um eu te amo não é só um eu te amo. Um abraço não é só um abraço. Uma companhia não é só uma companhia. É muito diferente, é um outro sabor da vida. Um emprego não é só um emprego, um projeto não é só um projeto. Porque nos mínimos detalhes, aos maiores detalhes, tudo de alguma forma estimula conexões na nossa cabeça. Detalhes estimulantes, detalhes inspiradores. Uma inspiração que leva a outra é contagiante. Eu já falei aqui em mais de um vídeo aqui no canal que nós inspiramos como somos inspirados. A partir do momento em que você consegue se inspirar pelas menores tarefas na sua vida, aquelas menores que você executa, imagina o quanto de inspiração você também traz para as outras pessoas, pelo exemplo que você dá, e ao mesmo tempo o quanto você é capaz de se inspirar com tarefas cada vez maiores. E quanto você menos espera, você vai olhar ao redor e você vai estar executando sim tarefas mais instigantes, mais desafiadoras, mais inspiradoras. Então, já falamos da cerca do Mark Twain, já falamos na cerca do Karate Kid, e agora o terceiro elemento que eu gostaria de compartilhar com vocês para virar ao jogo também. Colhido do livro Poliana, eu já estava afim de ler esse livro fazia muito, conheci quando era pequeno, e agora eu fui ler de novo, não sei se vocês conseguem ver ali no cantinho. Esse livro eu não vou resumir para vocês aqui, o propósito desse encontro não é esse, tá? Mas basicamente nele tem uma menininha, que é um doce, é um anjo. Ela se chama Poliana, e ela bolou um jogo com o pai dela, chamado Jogo do Contente. Eu espero aqui no canal fazer um Jogo do Contente com vocês também, eu achei maravilhosa a ideia. Eu acho que é incrível o que dá para fazer com esse Jogo do Contente, tá? Então a gente já se prepara aí para um outro conteúdo envolvendo o Jogo do Contente, é bem bacana. Esse Jogo do Contente consistia basicamente em pegar um elemento que aparentemente faria a pessoa se sentir mal, ou triste, desapontada, ou desgostosa, energia baixa, e converter esse elemento em algo positivo, algo bacana. Como exemplo, ela dá logo de cara assim, ela falou que ela queria ganhar uma boneca quando ela estava vivendo de caridade, e o que chegou para ela quando eles estavam esperando por doações não foi uma boneca, foi um par de muletas. Ela ficou muito chateada, era pequenininha. E, segundo ela, foi a primeira vez em que ela e o pai dela jogaram o Jogo do Contente. O pai dela falou assim, a gente vai enxergar nisso uma possibilidade de você ficar contente. Você queria ter ganho uma boneca, mas ganhou um par de muletas. E você pode ficar contente com isso porque você não precisa das muletas. É isso. E, ao longo do livro, ela dá vários exemplos nesse sentido. Ela muda a vida da cidade inteira com esse Jogo do Contente. No final, bom, não vou contar o final do livro, né? Foi só um suspensezinho. O que eu estou querendo dizer com isso? A partir do momento que a gente passa a pegar situações que nos fazem sentir, por exemplo, abalados, tristes, desenganados, enfim, diversas qualificações negativas à vontade aqui. E a gente passa a associar o seguinte, da mesma forma, em que se pode ser criativo para o mal, para a tristeza, enfim. Porque a tristeza, o mal, enfim, ele existe eminentemente primeiro dentro da cabeça.
Se a gente percebe que da mesma forma ele existe em primeiro nível dentro da cabeça, pela palavra, pela comunicação, quando a gente resolve jogar esse jogo do contente, por assim dizer, a gente inverte a mão, procurando enxergar, no caso, um exemplo de alegria, um exemplo de felicidade, um exemplo de contentamento em algo que era de plano negativo, entristecedor, enfim, a gente desafia o cérebro a enxergar uma alternativa onde a priori, a princípio, só poderia haver um muro, uma barreira, uma parede, sem saída. Não sei o que fazer, estou sem saída. Quando você convida, quando você desafia o seu cérebro a enxergar um elemento de positividade, de contentamento ou de alegria em algo que a princípio é dolorido, você estimula o teu cérebro a buscar alternativas, soluções, criatividade, conexões, um monte de coisa fora da caixa. E pensar fora da caixa é a diferença, por vezes, em se sentir para baixo e se sentir pleno. Se sentir só levando a vida ou se sentir levando uma vida inspiradora. Inspirado e inspirador. Tá legal? Então, eu acredito e espero que você tenha notado um pouco sobre Mark Twain, como eu falei no começo do vídeo, um pouco com relação ao Karate Kid e um pouco com relação a Pollyanna. Eu espero fazer alguns vídeos aqui sobre a Pollyanna, porque o conteúdo é incrível esse conteúdo, tá? Mas o que eu quero trazer para vocês com relação a Pollyanna é quando você passa a converter de negativo para positivo, de buscar o positivo no negativo, por assim dizer, é o primeiro estímulo, é um grande estímulo na realidade a virar o jogo. O jogo, o que eu gostaria também que vocês percebessem é que a virada de jogo ela começa primeiro aqui. Primeiro a gente muda o jogo aqui dentro, para depois a gente executar. E quando a gente se desafia, todas as histórias que eu compartilhei aqui, como você deve ter percebido também, é que todas elas tinham como traço comum, traço marcante, o desafio do cérebro. Quando o cérebro se sente desafiado, ele se sente bastante estimulado. Um cérebro estimulado faz mais conexões, busca mais alternativas, busca mais soluções e é mais feliz também. Tá legal? E agora, um elemento da vida real. Bruce Lee. Eu vou fazer um vídeo dele também um pouco mais adiante, no mesmo sentido do Mark Twain aqui, aqueles 60 segundos de inspiração com o Mark Twain, vou também fazer 60 segundos de inspiração com o Bruce Lee. Bruce Lee tem uma frase que eu acho muito interessante, talvez eu não a repita aqui, a exatidão, mas é mais ou menos assim. Quando eu comecei a treinar, um chute era só um chute, um soco era só um soco. Depois, um chute não era mais um chute, um soco não era mais um soco. E depois, um chute era só um chute, um soco era só um soco. O que ele está querendo dizer aqui? No começo do treinamento, era displicente, era só socar, era só chutar. Era normal. Ele não via diferença entre um chute X, um chute Y. Vou dar um exemplo, um chute lateral e um chute com a bola do pé, por exemplo, ou com um calcanhar, ou com canela, estou dando um exemplo. Da mesma forma, socos. Só que quando ele começou o treinamento, ele foi vendo que um chute não era só um chute, um soco não era só um soco, havia várias técnicas aí no meio. E além disso, não apenas as técnicas, mas a arte marcial ela não serve eminentemente para brigar. São coisas que a gente aprende para não usar, basicamente isso, tá? E no terceiro momento, um chute era só um chute e um soco era só um soco, porque para ele já virou natural. Mas o que é necessário entender aqui, processar aqui, é que houve um desenvolvimento, houve um contínuo. No começo, o cérebro dele ainda não se desafiava. Durante o treinamento, o cérebro dele começou a se desafiar, de modo que os golpes eram diferentes, uma arte marcial não era só uma arte marcial. A gente comentou isso aqui agora há pouco, um beijo não é só um beijo, um abraço passa a não ser só um abraço, e assim sucessivamente. A vida ganha um outro sabor quando a gente passa a estimular várias conexões no nosso cérebro, e o cérebro é estimulado por desafios. É isso que eu estou querendo dizer. E a partir do momento em que o Bruce Lee começou a se perceber desafiado, o cérebro dele começou a se perceber desafiado, foi aí que ele começou a entender, a apreciar a técnica, por assim dizer, a arte, por um todo, por assim dizer. E depois, um soco era só um soco, um chute era só um chute. O que isso significa?
significa que para ele já virou um hábito desafiar-se, inovar. Era natural desafiar-se. Tanto é que ele estava sempre treinando. Se a gente pegar um pouco da biografia do Bruce Lee, vai ver que ele estava sempre treinando. Não havia estagnação. Então, e a única competição que tinha era eminentemente com ele. Estava sempre se desafiando. Tá legal? Espero ter inspirado bastante. Tá legal? Espero que você tenha anotado pra caramba. Se tiver alguma dúvida, se quiser compartilhar uma experiência, deixa nos comentários. Dá um jeito de me deixar saber como é que você se sentiu, tá se sentindo com esse conteúdo. Tá bom? Espero que você tenha se divertido bastante. Tá legal? Meu nome é Ulisses Aguiar. Sou programador neurolinguista, escritor premiado, autor do livro e do método Poesia Viva. Se você ainda não é inscrito no canal, se você ainda não me acompanha no Instagram, Facebook, mesmo aqui no YouTube, peço, se você achou legal esse conteúdo, para você se inscrever, fazer parte desse nosso time, acompanhar o conteúdo, fazer parte do processo, tá legal? E mais uma vez, mantenha o seu caderno de anotações aqui com a gente, tá legal? É isso, fique com Deus, um grande abraço, bom divertimento, até o nosso próximo vídeo. Até logo, tchau, tchau.